Olá pessoal, tudo bem? Professor Alexandre Brandão aqui. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, sou consultor técnico legislativo na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a nossa querida CLDF. Também sou professor de comunicação social no Direção Concursos. Também produzo conteúdos aí voltados para concursos de comunicação social nas redes sociais, especialmente no meu Instagram e aqui também neste YouTube. Tá joia, pessoal? Então, sem mais delongas, hoje nós vamos tratar sobre o concurso da PF Administrativo, um edital que acabou de ser publicado. Nós vamos fazer análise dos principais eventos, dos principais itens desse edital, o que não exclui, na verdade, também a leitura integral, né? Todo concurseiro tem que fazer a leitura integral e pormenorizada do edital, quando publicado do edital que tem interesse em fazer. Então, pessoal, também não confunda esse concurso da PF administrativo com o concurso da PF da Polícia Federal da carreira policial. Esta é a carreira administrativa, tá joia, pessoal? Que nós vamos chamar a partir de agora de PF administrativo. Então vamos lá, pessoal, fazer a análise desse concurso aqui, desse edital publicado recentemente, um edital bem bacana, um edital excelente aí para a gente fazer. Pessoal, quem puder então, já falando, me segue nas redes sociais, Alexandre S. Brandão no Instagram, ou então me segue aqui também e também me segue aqui no YouTube. Bacana, pessoal? Então, pessoal, o cargo é o cargo de técnico em comunicação social, um cargo muito comum, uma denominação muito comum no Executivo Federal. A gente tem aí 3 vagas disponibilizadas, sendo 2 da C, 2 ampla concorrência e uma PP, pessoas pretas e pardas. Para quem não conhece, então, o PP, pretas e pardas, e a ampla concorrência. E PCD, pessoa com deficiência. Mas, professor, vão ter vagas para pessoa com deficiência? Vagas imediatas não, mas a gente vai ver a seguir que vão ter vagas sim, cadastro reserva, né, respeitando a legislação, para pessoas com deficiência. Pessoal, o regime jurídico deste cargo, ele é legal, né, ele é o regime jurídico da União, portanto, é o regime estatutário, baseado na lei, né? Portanto, é o regime jurídico próprio da União, no caso, né, já que o cargo é da Polícia Federal, um órgão da União, portanto, é o regime jurídico da União, sendo regido aí pela Lei 8.112 de 1990, uma lei muito conhecida aí por todos, né? Pessoal, a remuneração é de R$ 8.533,55, ou seja, R$ 8.583,55. Aqui, pessoal, já está somado, né? O edital trouxe aí detalhadamente como é que é feita a soma dessa remuneração, né? A gente tem aí o vencimento básico, a gratificação, o auxílio saúde, o auxílio pré-escolar, também o auxílio alimentação, estão totalizando aí mais de R$ 8.500 mil, tá joia, pessoal? Então, um salário bem interessante, salário bom para a gente começar na carreira pública, né, para começar como servidor público. Para você que não é ainda integrante de nenhuma carreira do serviço público, essa é uma boa oportunidade para você começar. Tá joia, pessoal? Agora nós vamos falar sobre um assunto que sempre é perguntado para a gente quando sai um edital, os requisitos para ingresso nesse cargo da área de comunicação social, né, do cargo de técnico em comunicação social. Aqui exige, pessoal, nível superior em comunicação social. O que isso quer dizer, pessoal? No meu entendimento, isso quer dizer que são contempladas todas as habilitações da área de comunicação social regulamentadas pelo MEC, né? Então, quem vai dizer quais são as áreas possíveis na área de comunicação social é o MEC, né? E aqui, esses requisitos estão bem abertos, né? Não há limitação de habilitações, como a gente vê em boa parte, talvez a maioria dos concursos. Aqui, no meu entendimento, cabem todas as habilitações. Professor, cabe comunicação social, habilitação em jornalismo? Eu entendo que sim. Cabe habilitação em publicidade e propaganda? Opa, ficou muito feio isso aqui. Mas deu para entender, né? Cabe habilitação social em publicidade e propaganda? Eu entendo que sim. Cabe em relações públicas? Eu entendo também que sim. Cabe em produção multimídia? Também entendo que sim. Cabe rádio e TV? Eu também entendo que sim. Tem agora também uma habilitação conhecida como rádio, internet, TV, rádio, TV, internet, alguma coisa assim. Eu também entendo que sim, pessoal. Então, todas as habilitações possíveis dentro da área de comunicação social regulamentadas pelo MEC, eu entendo que são possíveis de ser aceitas aqui pelos requisitos expostos no edital da PF administrativo. Pessoal, assim, mas essa é a minha avaliação, né? Eu acho que
tende a ser a avaliação correta, mas em caso de dúvida, pessoal, não deixem de perguntar para a ouvidoria, né, do órgão, a ouvidoria da Polícia Federal, e também você pode fazer aqui por meio do portal de transparência, né, e também perguntar para a banca, tá, pessoal? Cabe essa pergunta aí no setor de atendimento da banca, se aceita a sua habilitação, se você tem alguma dúvida sobre a sua habilitação, se não são essas habilitações aqui mais conhecidas, cabe fazer essa pergunta tanto para a ouvidoria, pelo site de transparência, né, aí eles vão ser obrigados a responder, como também pela banca. Tá joia, pessoal? Vamos seguir então? Por falar em banca, com as informações gerais do concurso, a banca é a Sebrasp, né? A conhecida Sebrasp, famosa pelo certo e errado, né? Você tem que marcar uma certa, uma alternativa certa. Uma alternativa você vai ter que escolher se ela está certa ou errada. E se você errar a questão, né? Não se marcar errado, mas se você errar a questão, anula uma questão que você já acertou, né? Então o famoso procedimento certo ou errado da banca Sebrasp. As inscrições começam agora, dia 29 de abril, e vão até o dia 21 de maio, então tem quase um mês aí para se inscrever. A taxa de inscrição é R$110, não é um valor baixo, mas também a gente sabe que tem aí as isenções, né? Se você tem direito à isenção, fica ligado aí no prazo. Também começa no dia 29 de abril e vai até 5 de maio, né? Um período muito menor em relação ao período de inscrição. Então fica ligado aí se você tem esse direito, para não ter que pagar essa taxa pouco salgada aí da inscrição. Pessoal, as provas elas vão ser no dia 29 de junho, tanto a prova objetiva como a prova discursiva, elas vão ser em momentos concomitantes, né? A gente vai ver a seguir aí detalhes sobre a aplicação dessas provas aí, tanto a objetiva como a discursiva. Mas, professor, 29 de junho, pô, tá quase aí, a inscrição começa em 29 de abril, maio, junho, temos só 2 meses para fazer essa prova, professor, não é muito pouco tempo para a gente se preparar para o concurso da PF administrativo? Olha, pessoal, em tese eu concordo que é muito pouco tempo sim, né? São apenas 2 meses, mas assim, 2 meses entre a publicação do edital e a prova. No entanto, esse concurso aí já está sendo comentado, pessoal, já há alguns meses, pelo menos há uns 6 meses a gente já está falando sobre esse concurso aí. Eu no meu Instagram já publiquei, já fiz algumas publicações a respeito desse concurso, portanto, a gente não tem pouco tempo assim, né, para se preparar. Quem acreditou e confiou na realização desse concurso, né, teve a oportunidade aí de se preparar antecipadamente, muito antecipadamente. Inclusive eu até falei quais são as matérias, eu vou mostrar aqui. Vamos lá, pessoal. Então, como eu falei, dia 6 de dezembro do ano passado eu já falei que estava sendo preparado esse concurso da PF administrativo, né, com 3 vagas para comunicação social. Portanto, aí a gente já identificava aí as autorizações no Diário Oficial. Mesmo antes de ter essa autorização, a gente já vinha falando sobre a realização desse concurso da PF administrativo. Então, pessoal, isso não é motivo para falar que é pouco tempo, tá joia? Não só falei sobre o que ia sair o concurso, né? Aliás, acho que foi no dia 6 de dezembro que eu falei, 6 de dezembro, mas também no dia 17 de dezembro eu cantei a bola de quais disciplinas vão cair em conhecimentos básicos, conhecimentos gerais para o nível superior, pessoal. Então, assim, a gente teve aí um tempo, quem começou a estudar pelo menos desde dezembro, teve aí 4 meses, né, já em plenos estudos, né? Portanto, teria em tese 6 meses até a realização da prova, né? Para quem acreditou na nossa informação, para quem acompanha a gente, aí teve a possibilidade de estudar antecipadamente, e eu apresentei quais disciplinas tinham grandes chances de cair e acertei quase todas. Coloquei aqui até uma ponderação, né, que pode ser possível algumas alterações e atualizações, e as alterações foram muito poucas, né? A gente vai ver aí quais foram as alterações. Pessoal, e quem ainda não acreditou, em dezembro eu coloquei em fevereiro uma nova publicação de que ia ter um concurso para a Polícia Federal, carreira administrativa, 3 vagas, né? O valor aqui eu coloquei desatualizado, é diferente do que veio no edital, pelo menos errei positivamente, né? Errei para baixo, um valor aí de face é muito maior do que o que eu coloquei na postagem. Vamos seguir então, pessoal, com a análise desse edital. A lotação, pessoal, vai ser em Brasília, né? Portanto, assim, na minha avaliação, tem pouca ou quase nada chance de ter lotação em outros estados, em outras unidades da DF. Impossível não é, mas eu acho que a possibilidade é muito pequena, né? Vai trabalhar em Brasília, na capital
Federal, nesse prédio bonito aí, na sede da PF, né, um dos prédios mais bonitos de Brasília, ali da região central, perto da Torre de TV, né, uma região bem localizada em Brasília. Então, portanto, assim, as 3 vagas vão ser com a sede no DF em Brasília, né, totalizando 3, né, como a gente falou, 2 amplas concorrência e uma PP, todas em Brasília, né. A gente vai ver também posteriormente que vai ter um cadastro de reserva maior aí, mas na minha avaliação, a grande chance é que seja somente em Brasília a lotação. Vamos seguir, pessoal? Então tá. No entanto, todavia, os locais de prova são bastante, né? Vão ser nas 27 unidades da federação. Felizmente, a PF fez aí uma prova mais democrática, né? Ao contrário de outros órgãos, como o STM, que vai ter prova só em Brasília, ao contrário do MPU, que também vai ser prova só em Brasília, a PF fez aí uma prova mais democrática, permitindo pelo menos nas 27 capitais do país, né? Não é igual o CNU, que é mais de 200 cidades, mas pelo menos aí a gente tem uma facilidade de chegar em cada capital do que chegar até Brasília e se hospedar aqui, enfim. Pessoal, vamos seguir então, analisando agora sim como a gente faz para chegar a conquistar um cargo na Polícia Federal, né, nesse cargo administrativo de técnico de comunicação, sendo aprovado nessas 2 etapas, pessoal, prova objetiva e prova discursiva. A gente vai ter uma prova objetiva P1, com conhecimentos básicos, sendo 50 questões, 50 itens, e de conhecimentos específicos, 70 itens, totalizando aí 120 itens, tá já, pessoal? Na prova objetiva 1, na prova objetiva 2, de conhecimentos básicos e de conhecimentos específicos, que é da área de comunicação social. E também a gente vai ter uma prova discursiva, que a gente vai detalhar a seguir como é que vão ser essas provas. Vamos detalhar as 3. Então vamos lá, pessoal. Então as provas objetivas e discursivas, como eu falei, vai ser no dia 29 de junho desse ano, de manhã, e vai ter a duração de 4 horas e meias, né? Portanto, é um bom período para fazer esses 120 itens e mais uma discursiva de até 30 linhas. Eu acho um tempo razoável, né? É importante que você treine, né, a execução de provas objetivas e provas discursivas concomitantemente, né, para que consiga fazer essa prova nesse período, né? Hoje em dia, além da cobrança de conteúdo, é importante também a gente ter afiado aí a cobrança, ter afiado aí a gestão de tempo também de concurso público, tá, pessoal? Hoje em dia derruba mais a gestão do tempo do que a cobrança de conteúdo, derruba tanto quanto saber as informações das questões. Vamos lá, pessoal. Então, a prova objetiva de conhecimentos gerais ou de conhecimentos básicos, que é como o Sebrasp chama, vai ter língua portuguesa, raciocínio lógico, ética no serviço público, noções de informática, noções de direito constitucional e noções de direito administrativo. Então, pessoal, naquela publicação que eu fiz ainda em dezembro, eu falei, ó, língua portuguesa, acertamos aqui, raciocínio lógico, ok, noções de informática, ok, administrativo e constitucional, ok, pessoal. Então a gente aí acertou quase tudo, ficou faltando apenas ética no serviço público, que foi aí, né, uma novidade em relação à postagem que eu fiz, né? E também ética no serviço público não é uma disciplina difícil, né? Uma disciplina bem tranquila, né? Que a gente pode respondê-la a partir do bom senso e também da legislação e da doutrina. Então, portanto, aí quem me acompanhou aí desde dezembro já sabia o que estudar para essa prova, com exceção de ética no concurso público. Pessoal, um assunto que eu gostaria de tratar aqui é noções, né? Noções de direito constitucional e noções de direito administrativo. Pessoal, essas 2 disciplinas, apesar de chamar noções, eu entendo que para os cargos de nível superior, ela não é apenas noções, tá, pessoal? Ela é muito mais do que noções. Digamos que é uma exigência maior do que apenas noções, né? Talvez seja noções para ensino médio, talvez seja noções para... Antigamente podia se chamar noções, mas hoje em dia, pessoal, a cobrança é forte em direito constitucional e direito administrativo, portanto, não deixe de estudar com a relevância que essas 2 disciplinas merecem. Informática também chama noções, mas a gente vai ver aí que tem assuntos bem salgados de informática. Pessoal, em relação à prova objetiva de conhecimentos específicos, a gente tem aí assuntos que a gente já está acostumado, né? Comunicação pública, a gente vai ter comunicação nas organizações, são assuntos aí que a gente já está careca de saber, já está careca de estudar, e a gente vai ter também jornalismo institucional. Eu não gosto muito desse termo aqui, tá, pessoal? Esse termo aqui não se usa mais,
Na moderna divisão aí dos tipos de comunicação, jornalismo institucional é um termo que está em desuso, mas o que ele quer dizer aqui é comunicação interna, endomarketing, tudo que é ligado também à comunicação nas organizações, comunicação organizacional, comunicação integrada, enfim, mas ele dá essa denominação aí que eu não gosto muito não. E por fim, teorias do jornalismo e critérios de... Por fim não, tem mais na próxima tela. A gente vai ter teorias do jornalismo e critérios de noticiabilidade, né? Portanto, não tem teorias da comunicação, fica ligado nisso, né? Exclusivamente teorias do jornalismo. Em seguida, pessoal, a gente vai ter aí produção jornalística. A gente vai ter aí também número 6, item 6, cadê o 6? Novas tecnologias de comunicação. Também já estamos careca de estudar isso daí, pessoal. E ética e legislação em comunicação social, né? Ética e legislação em comunicação social também é um assunto muito interessante, né? Elementos básicos da comunicação social, 9, relações públicas e só, né? Cada os itens seguintes aqui são subitens que estão desenvolvendo esses 9 itens que a gente citou. Pessoal, pela análise desse conteúdo específico aqui, dá para observar que está puxando um pouquinho para o lado do jornalismo, né? A gente tem jornalismo institucional, teorias do jornalismo, não tem nem teorias da comunicação, como é a grande maioria dos concursos públicos aí, né? A gente tem aí produção jornalística, um item inteirinho de produção jornalística, enfim, que mostra aí detalhes da produção, da edição, do texto jornalístico, né? E novas tecnologias, seja jornalismo digital, enfim. A gente vê aí, pessoal, que está puxando um pouquinho a sardinha para o jornalismo, um pouquinho aqui também de relações públicas e comunicação organizacional. É importante também a gente prestar atenção aqui em cerimonial, protocolo, tá, pessoal? Organização de eventos também. Por que eu estou dizendo isso? Que vai favorecer as pessoas habilitadas em jornalismo? Não, pessoal, vai favorecer todos aqueles que estiverem bem preparados no conteúdo do jornalismo, independente da habilitação que você é formado. Você pode ser habilitado em relações públicas e ter esse conteúdo de jornalismo bem afiado e se dar bem na prova. Então, assim, não está, digamos assim, favorecendo a habilitação A, B ou C. Está favorecendo um determinado conteúdo que o órgão entende que quer recrutar profissionais que entendem daquele assunto. Então, é importante se preparar para essa área de jornalismo que está sendo bem cobrada. Tá joia, pessoal? Faltou de falar, pessoal, ali nos requisitos para o ingresso, nesse cargo de técnico de comunicação, eu falei que cabem todas as habilitações de comunicação social, mas também cabem, pessoal, as habilitações de quem é formado, por exemplo, bacharel em jornalismo, bacharel em publicidade, ou seja, que não tem um guarda-chuva da comunicação social. É uma denominação aceita pelo MEC, portanto, o órgão, no meu entendimento, não pode negar os habilitados ou os formados em nível superior em jornalismo, sem estar escrito comunicação social, da mesma forma publicidade, propaganda, relações públicas e outros que eventualmente não tenham esse guarda-chuva comunicação social, mas são reconhecidos pelo MEC como da área de comunicação social. Bacana, pessoal. Agora vamos voltar aqui para a prova objetiva, né? Vão ser reprovados, pessoal, quem obtiver nota inferior a 10 pontos na prova de conhecimentos básicos, nota inferior a 21 pontos na conhecimentos específicos e obter nota inferior a 36 somando essas duas aqui, né? Então, pessoal, isso aqui é para você não ser reprovado, ou seja, se você chegar perto disso, mesmo que você supere isso, um pouco mais que isso, pessoal, você não vai ser aprovado. Então, isso aqui é só para você não ser reprovado, né? Se você está começando a estudar para concurso agora, você pode ter isso aqui como um parâmetro para entender se você está estudando direito ou não, né? Se você for reprovado aqui, então você está longe de ser competitivo, né? Então, se você está apenas fazendo para treinar, né? Se você está fazendo para ser sua primeira prova, enfim, está começando aí no concurso público, se você for reprovado, né, não conseguir 10 pontos em conhecimentos básicos, 21 em conhecimentos específicos, é porque você ainda está num nível que precisa se aperfeiçoar mais, né? Tem problema algum, todo mundo começa um dia. Vamos lá, pessoal. Então, já a prova discursiva, pessoal, terão a prova discursiva corrigida os 11 primeiros aprovados na ampla concorrência, os 6 em PCD e os 11 pessoas pretas e pardas, né? Então, aqui não é o cadastro reserva, mas
é quem vai ter a prova corrigida, né? Então a gente tem uma limitação aí de 28 aprovados, né? Ou melhor, 28 aprovados nesse primeiro momento, né? Quem fizer esses 28 melhores aprovados, tanto 11 em ampla concorrência, como 6 em PCD e 11 PP, vão ter a discursiva corrigida. Quem não tiver nesse número, nessas colocações aqui, pessoal, não vai ter a prova corrigida e vai ser necessariamente eliminado, tá? Então, para você ter a prova discursiva corrigida, pessoal, você vai ter que ficar entre os 11 primeiros na ampla concorrência, entre os 6 primeiros em PCD e entre os 11 primeiros em PP. Já aí, pessoal, então vamos seguir aqui. Agora a gente vai falar sobre a prova discursiva. Bacana? A prova discursiva vale 20 pontos, vai ser uma discursiva de até 30 linhas, um texto dissertativo, né, como eu falei, até 30 linhas, sobre conhecimentos específicos. Então, você vai voltar lá naquela tela anterior de conhecimentos específicos, vai olhar ali no edital e qualquer assunto que caiba em conhecimentos específicos é passível de cair aqui na prova discursiva, né? Vamos voltar lá então só para a gente ver. Então, comunicação pública, jornalismo institucional, teorias do jornalismo, comunicação organizacional, produção jornalística, enfim, relações públicas, cerimonial, subitens também, né? Edição, revisão, textos jornalísticos também são passíveis de cair na prova discursiva. Portanto, fica ligado aí. E para você ser aprovado na prova discursiva, né, para você não ser rejeitado aí, tem que fazer no mínimo 10 pontos, né, pelo menos 10 pontos aí para alcançar, ou seja, metade da prova para não ser rejeitado aí, para não ser reprovado na prova discursiva. Bacana, pessoal. Agora a gente está chegando ao final da nossa apresentação aqui dessa nossa análise do edital. Para ser classificado, né, para ficar entre os aprovados que podem ser nomeados para esse concurso da PF administrativo, para compor o cadastro reserva e também as aprovações entre os 3 primeiros, né, que a gente viu ali das vagas imediatas, a nota final ela vai ser a soma das notas objetiva, né, que vale 120 pontos, e da discursiva, que vale 20 pontos, ou seja, totalizando 140 pontos, né. E só serão classificados, né, só estarão aptos para tomar posse os 9 primeiros de ampla concorrência, os 5 primeiros de PCD e os 5 primeiros de PP, né. Então a gente tem 19, né, dos 28 que vão ter redação corrigida, a gente vai ter aí 19 classificados que poderão ser nomeados ao longo da duração do concurso, né. Esse é um dos motivos, pessoal, que eu acho que dificilmente vai ter nomeações em outros lugares, além da sede aqui no DF, além da sede aqui em Brasília. Bacana, pessoal. Então, o concurso todo vale 140 pontos, né? 120 da objetiva e 20 da discursiva. Você vai estar disputando aí 140 pontos. E se você ficar entre os 9 primeiros, você vai ter chance aí de ser nomeado. Se você ficar entre os 3 primeiros, seja 2 em ampla concorrência e um PP, certamente você vai ser nomeado durante a validade do concurso. Bacana, pessoal. Então a gente tem aí uma tela aí para você prestar atenção, né? Um cronograma reduzido aí dos principais eventos, né? A isenção da taxa de inscrição de 29 de abril a 5 de maio, a consulta, a situação provisória de quem pediu isenção de taxa, né? A solicitação de inscrição, que vai de 29 de abril a 21 de maio, a data final para o pagamento da taxa. Pessoal, não esquece isso aqui, que vai até o dia 23 de maio, não adianta se inscrever e não pagar a taxa, não esquecer de pagar a taxa aí, e a consulta à situação provisória de atendimento especializado, né? Quem pede atendimento especial para fazer a prova vai ter até o dia 30 de maio ao dia 3 de junho, né, para fazer essa consulta aí, se foi deferido ou não o seu atendimento especializado. Normalmente gestantes, lactantes e outras pessoas com condições especiais, se vão ter essa condição especial autorizada ou não. E a prova no dia 29 de junho de 2025. Portanto, pessoal, essa é um resumo aí da nossa apresentação. Eu espero que você tenha gostado, né? Então, se você puder dar uma moral aí para mim, curte esse vídeo, me curte também nas redes sociais, no Instagram, que a gente vai continuar falando sobre isso. Pessoal, quem quiser mais informações também do meu trabalho, pessoal, pode vir aqui, né, no Instagram e me seguir, pedir mais informações, que eu faço um trabalho de mentoria, faço um trabalho também
de correção de redações, né, discursivas. Se você quiser fazer um treinamento de discursivas, me procure que a gente faz a correção, faça a apresentação dessas discursivas, bem como também a correção. Tá joia, pessoal? Então, muito obrigado aí pela sua presença. Estou pensando, pessoal, só para um recado final, em abrir um curso intensivo de reta final de discursivas, né, de correção, incluindo apresentação em correção, né, com base na bibliografia, com base no edital, com base na bibliografia mais cobradas em concurso público. Então, se você tem interesse em participar desse projeto, manda uma mensagem lá para mim no Instagram e, dependendo da demanda, eu vou abrir esse curso ou não de correção de redação. Tá joia, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Muito obrigado aí pela sua generosidade de me assistir aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E a gente se encontra mais vezes. Até mais.